Um romance envolto em luxos, segredos e escândalos dignos de Hollywood. Jennifer Lopez e Ben Affleck não só compartilharam um relacionamento de conto de fadas. Viveram o glamour, as pressões e os sacrifícios de ser o centro de todas as atenções. Mas o que há por trás das manchetes? Neste vídeo, vamos revelar os detalhes mais impactantes da história deles e descobrir como, em meio a tanto brilho, se escondem desafios e reviravoltas inesperadas. Número 1. Separação de Jennifer Lopez e Ben Affleck. Desde o primeiro momento em que Jennifer Lopez e Ben Affleck reacenderam seu romance em 2021, os olhos de milhões estavam voltados para eles, alimentando tanto a esperança quanto o ceticismo de seus fãs. O mundo observou cada movimento desse casal com nostalgia pelo passado e com uma expectativa renovada para que, desta vez, a história de amor deles chegasse a um final feliz. No entanto, depois de meses de rumores e especulações, Jennifer e Ben decidiram se separar, fechando um capítulo que, embora tenha começado com a promessa de um conto de fadas, terminou de forma inesperada. Esse reencontro foi especial não só pela conexão emocional entre Jennifer e Ben, mas também pelo contexto de suas vidas. Ambos se reencontraram após terem vivido casamentos e formado famílias. Voltar a ficar juntos parecia uma espécie de destino que atendia ao desejo de seus fãs de vê-los juntos novamente. No entanto, a pressão da opinião pública e o peso de suas experiências passadas não foram fáceis de lidar. O relacionamento entre Jennifer Lopez e Ben Affleck foi um dos mais fascinantes de Hollywood. Eles enfrentaram as expectativas da imprensa e os desafios de uma vida. Tentaram construir um vínculo sólido, mas diferenças e pressão pública afetaram sua felicidade. As lições de seus relacionamentos anteriores pareciam ser uma oportunidade para que ambos construíssem um vínculo sólido, mas o passar do tempo mostrou que as diferenças e a pressão pública se interporiam na felicidade deles. Um dos aspectos que definiram essa separação foi a diferença de prioridades. Jennifer, sempre empenhada na carreira e habituada à vida pública, encontrava-se numa fase em que a exposição mediática estava naturalmente integrada na sua vida. Por outro lado, Ben demonstrou uma maior incomodidade diante da pressão da mídia e dos constantes rumores, o que acabou desgastando o relacionamento deles. A história de Jennifer e Ben nos mostra que a fama foi um obstáculo difícil de superar. A separação mostrou que o amor não basta quando o ambiente é adverso. Para eles, a fama foi um obstáculo difícil de superar. A separação de Jennifer Lopez e Ben Affleck colocou um ponto final em uma relação. A realidade de suas vidas e as diferenças fizeram com que o amor deles não florescesse. Assim, Jennifer Lopez e Ben Affleck encerraram um relacionamento que era assistido e admirado por milhões, mostrando que às vezes, mesmo as histórias de amor mais queridas pelo público, não encontram final feliz. Embora ambos tenham mantido respeito e carinho mútuo, a realidade de suas vidas e as diferenças que os separavam fizeram com que o amor deles não florescesse da maneira que muitos esperavam. Com esse capítulo fechado, Jennifer e Ben seguem em frente, lembrando dessa fase de suas vidas com carinho e lições valiosas sobre amor, fama e compromisso. Número 2. Pressão da mídia e o olhar do público. Desde o momento em que Jennifer Lopez e Ben Affleck se reencontraram, a imprensa e o público não pararam de observar cada detalhe do relacionamento deles. Não era a primeira vez que o casal estava sob os holofotes da mídia. Nos anos 2000, o romance de Jennifer foi amplamente acompanhado. 2 décadas depois, a atenção aumentou com redes sociais e paparazzi. 2 décadas depois, essa mesma atenção só se intensificou. Somando a constante presença das redes sociais e o escrutínio implacável dos paparazzi. Este segundo capítulo na história de amor deles trouxe uma série de desafios inesperados. Embora ambos estivessem acostumados à fama, Ben parecia sentir uma crescente incomodidade com a exposição pública que, em alguns momentos, parecia chegar ao ponto de colocar em risco o relacionamento deles. Jennifer, por outro lado, lidava melhor com a atenção da mídia e estava mais disposta a compartilhar alguns aspectos de sua vida pessoal com o mundo.
Desde o primeiro noivado nos anos 2000 até o recente casamento em Las Vegas, Jennifer e Ben se viram em um turbilhão de manchetes e especulações. Cada um dos movimentos deles foi analisado e discutido, e a imprensa parecia não ter limites para conseguir cada detalhe da vida deles juntos. Esse nível de pressão se tornou um fator crucial que, em várias ocasiões, afetou o bem-estar de ambos e criou tensões dentro do relacionamento. A pressão da mídia também influenciou como eles se percebiam mutuamente. A imagem da mídia afetou o casal. Jennifer entendia o impacto. Ben frustrou-se, resultando em desentendimentos. Jennifer, acostumada a lidar com a fama, entendia como isso poderia impactar o relacionamento deles. Ben, por outro lado, expressou em várias ocasiões sua frustração com a constante intromissão da mídia em sua vida pessoal, o que resultou em uma série de desentendimentos com Jennifer sobre a melhor maneira de lidar com a exposição pública. Os rumores, a perseguição dos paparazzi e as teorias sobre seus gestos levaram Jennifer Lopez e Ben Affleck a confrontar. Ser um casal famoso tem sacrifícios incompreendidos. A atenção afetou o relacionamento e a saúde emocional deles. Ser um casal famoso traz sacrifícios que poucos conseguem entender. A atenção não só afetou o relacionamento, mas também influenciou a saúde emocional deles. A pressão pública, que em algum momento foi vista como um reflexo do carinho do público, acabou gerando um efeito oposto, erosionando lentamente a conexão entre os dois. À medida que o relacionamento avançava, Jennifer e Ben perceberam que, por mais que tentassem manter sua privacidade, o olhar do público continuava a afetar a relação deles. Essa pressão incessante foi um dos fatores determinantes que levaram ao fim do relacionamento deles, lembrando-nos que até as celebridades precisam de um espaço para viver seu amor sem a constante intromissão de milhões de espectadores. Número 3. Ben Affleck e o padrão amoroso. Desde a juventude, Ben Affleck tem sido o centro das atenções não só por sua carreira de ator, mas também por sua vida amorosa. Com romances que incluem algumas das mulheres mais destacadas de Hollywood, como Gwyneth Paltrow e Jennifer Lopez, seu histórico amoroso mostra certos padrões que parecem se repetir uma e outra vez. Isso gerou no público a pergunta se Ben está realmente pronto para um relacionamento estável, ou se sua personalidade e estilo de vida são incompatíveis com o compromisso a longo prazo. Um dos aspectos mais notáveis em seu histórico amoroso é sua tendência a se envolver sentimentalmente com coprotagonistas. Com Gwyneth Paltrow, por exemplo, Ben viveu um relacionamento intenso e de alta visibilidade na mídia. Durante esse período, o relacionamento deles passou por altos e baixos, marcados tanto pelos rumores quanto pela evidente falta de estabilidade emocional. A história se repetiu depois com Jennifer Lopez, com quem ele protagonizou o filme Glee. Apesar do fracasso do filme, o romance dele com Jennifer se tornou um dos mais acompanhados pelo público. Ao longo da vida, Ben demonstrou ser uma pessoa apaixonada, mas também impulsiva. Esses aspectos da personalidade dele, que tanto o caracterizam, o levaram a tomar decisões românticas que nem sempre foram benéficas para ele ou para suas parceiras. Seu histórico amoroso revela uma constante, um relacionamento profundo e apaixonado que se esgota rapidamente, terminando antes que consiga se tornar uma conexão sólida e duradoura. O padrão se torna ainda mais evidente quando observamos o relacionamento dele com Jennifer Garner, que também foi sua coprotagonista no filme Demolidor. Embora seu casamento tenha durado uma década e eles tenham formado uma família, acabou terminando em divórcio, e os problemas pessoais de Ben, incluindo sua luta contra o álcool, complicaram ainda mais a relação. Garner se tornou um apoio fundamental na vida dele, especialmente durante os momentos de reabilitação, mas no final, o relacionamento não conseguiu resistir às dificuldades. Ben e Jennifer tentaram novamente, mas velhas tendências e a mídia ameaçaram a relação. Ben se incomodou com a exposição, enquanto Jennifer estava mais acostumada. No entanto, suas tendências anteriores e seu desconforto com a exposição na mídia reapareceram, colocando o relacionamento em risco mais uma vez. Ben demonstrou uma constante incomodidade com o fato de que sua vida amorosa fosse um espetáculo para a mídia, enquanto Jennifer parecia estar mais acostumada a viver sob os holofotes.
O padrão amoroso de Ben questiona se ele achará a estabilidade que busca. O passado influencia sua vida sentimental. Será que esses padrões se repetirão ou ele encontrará equilíbrio entre carreira e vida amorosa? Cada relacionamento deixou uma lição, mas os sinais indicam que o passado continua influenciando sua vida sentimental. À medida que Ben segue em frente, o público se pergunta se esses padrões continuarão se repetindo ou se, finalmente, ele encontrará um equilíbrio entre sua carreira e sua vida amorosa. Número 4. A influência dos ex. Amores passados de Jennifer Lopez, como Marc Anthony e Ben Affleck, influenciam o presente. O casamento de Jennifer com Marc Anthony e o romance com Ben Affleck mostram como o passado influencia decisões atuais e ensina lições para o futuro. Ambos os vínculos refletem o papel que o passado pode ter nas decisões atuais e como cada história de amor deixa lições que afetam os relacionamentos futuros. Jennifer e Marc Anthony compartilharam uma conexão única e profunda. Eles se conheceram nos anos 90, e embora no começo fossem apenas amigos, eventualmente começaram um romance que culminou em casamento. Juntos, tiveram 2 filhos e formaram uma família que Jennifer valoriza profundamente. Apesar do divórcio, o vínculo entre eles nunca se rompeu completamente, pois ambos sempre priorizaram o bem-estar dos filhos. O relacionamento dela com o Marc influenciou a forma como a Jennifer se relaciona e lida com o amor, estabelecendo certos valores que ela ainda mantém. A influência do Marc na vida da Jennifer também se estendeu à sua visão sobre compromisso e família. Quando Jennifer se reencontrou com Ben Affleck, tentou integrar esses valores em seu relacionamento. Ben e Jennifer, ao tentarem reconstruir seu romance, buscavam encontrar um equilíbrio entre suas carreiras e suas famílias. No entanto, as lembranças de relacionamentos passados e o impacto de suas experiências anteriores acabaram desempenhando um papel importante na dinâmica deles, criando expectativas e desafios que influenciaram o rumo do romance. Para o Ben, o relacionamento da Jennifer com o Marc também era um aspecto que ele precisava lidar com cuidado. Embora ambos os ex-maridos mantivessem uma relação cordial e de respeito, o lugar que o Marc ocupava na vida da Jennifer foi um fator com o qual o Ben teve que lidar. O vínculo da Jennifer com o Marc Anthony era sólido, o que gerava uma pressão adicional para o Ben, que já lidava com a atenção da mídia e seu próprio histórico amoroso. A história de amor entre Jennifer Lopez e Ben Affleck, embora diferente em muitos aspectos, teve que coexistir com as sombras de seus relacionamentos passados. Cada uma dessas histórias anteriores deixou lições que, no reencontro deles, influenciaram suas decisões e a forma como se relacionaram. O peso desses vínculos anteriores, junto com a pressão da mídia, fez com que o romance enfrentasse desafios únicos, lembrando-nos que, no amor, o passado sempre tem um impacto no presente. Número 5. O apoio de Jennifer Garner a Ben Affleck. Ao longo da vida, Jennifer Garner tem sido uma figura de apoio inabalável para Ben Affleck, mesmo depois do divórcio. O relacionamento deles começou como uma amizade no set do filme Pearl Harbor, e com o tempo se transformou em um romance que culminou em casamento e na formação de uma família. Apesar de que o relacionamento deles não conseguiu superar todos os desafios, a Garner se manteve como uma pessoa-chave na vida do Ben, oferecendo apoio emocional e ajudando-o a enfrentar algumas das provas mais difíceis da sua vida. Jennifer Garner foi um pilar para Ben Affleck, mesmo após a separação. Ela ajudou o Ben a superar problemas e foi um modelo positivo para os filhos. Mesmo depois da separação, a Jennifer foi um pilar fundamental para o Ben, especialmente durante sua luta contra o alcoolismo. Em várias ocasiões, a Garner se mostrou disposta a ajudá-lo a superar seus problemas e a ser um modelo positivo para os filhos, demonstrando que seu carinho e compromisso iam além do casamento. Quando Ben entrou em reabilitação para combater sua dependência do álcool, a Jennifer estava presente para apoiá-lo, levando-o pessoalmente para buscar ajuda quando necessário. Esse gesto não só mostrou sua empatia e generosidade, mas também seu senso de responsabilidade em relação a ele como pai de seus filhos. Jennifer Garner mostrou ser uma figura que, apesar dos conflitos e das diferenças, estava comprometida com o bem-estar da sua família.
Jennifer Garner e Ben Affleck mantiveram respeito e afeto mútuos. Garner acreditou no potencial de Ben como pai. Seu apoio incondicional ajudou Ben a se recuperar. A Garner nunca deixou de ver o potencial no Ben e sempre acreditou na capacidade dele de ser um bom pai. O apoio incondicional dela foi um dos fatores que permitiu ao Ben se recuperar, e em várias ocasiões, ele mesmo expressou sua gratidão por ela, por ajudá-lo a superar alguns dos seus momentos mais sombrios. Mesmo depois que Jennifer Lopez e Ben reataram o relacionamento, a Garner continuou sendo um pilar na vida do Ben. Essa situação foi tratada com maturidade e respeito por todos os envolvidos, mostrando que os vínculos entre ex-cônjuges podem ser saudáveis e construtivos. Apesar de que a história de amor dela com o Ben terminou, Jennifer Garner continua sendo um exemplo de apoio incondicional, mostrando que o amor e o respeito podem permanecer, mesmo quando um relacionamento chega ao fim. Número 6. Mais Relâmpago, com Ana de Armas. Depois do seu casamento com Jennifer Garner e antes da sua segunda tentativa com Jennifer Lopez, Ben Affleck viveu um romance breve, mas intenso, com a atriz Ana de Armas. Esse romance, que surgiu durante as filmagens do filme Deep Water, foi acompanhado de perto pela mídia e rapidamente se tornou assunto de conversa. O relacionamento parecia avançar a um ritmo acelerado, mostrando um lado de Ben que muitos achavam que ele já tinha superado. A conexão entre Ana e Ben foi evidente desde o início. Apesar de que o relacionamento deles era relativamente recente, ambos pareciam estar comprometidos e dispostos a fazer dar certo. Eles eram vistos juntos o tempo todo, aproveitando momentos públicos e compartilhando seu amor nas redes sociais, o que surpreendeu muita gente. O relacionamento rapidamente chamou a atenção do público e parecia estar destinado a algo mais sério, até que, de repente, tudo acabou. À medida que o relacionamento avançava, Ana tomou a decisão de vender sua casa em Venice, Califórnia, para se mudar com Ben, o que mostrava sua disposição em se comprometer e construir uma vida juntos. No entanto, pouco depois começaram a surgir rumores de que as coisas entre eles não estavam tão bem como pareciam. A mudança não acabou sendo o que ambos esperavam, e o relacionamento começou a mostrar sinais de desgaste. O fim do relacionamento foi inesperado para o público, e muitos se perguntaram o que realmente aconteceu. Embora oficialmente tenha sido dito que Ana não queria mais viver em Los Angeles, o momento e as circunstâncias da separação sugerem que as diferenças entre eles eram mais profundas. A situação ficou ainda mais curiosa quando, após a separação, uma figura em tamanho real da Ana foi vista no lixo perto da casa do Ben, o que gerou rumores e teorias sobre como o relacionamento deles tinha terminado. Esse romance relâmpago com Ana de Armas foi um lembrete do lado impulsivo de Ben e dos desafios que ele enfrenta ao tentar encontrar estabilidade em sua vida amorosa. Embora tenha sido um romance apaixonado e cheio de momentos felizes, acabou terminando como muitos dos relacionamentos anteriores dele, de forma abrupta. Para Ben, essa experiência deixou mais uma lição sobre compromisso e sobre o equilíbrio entre o amor e a vida pública. Número 7. O casamento em Las Vegas e a celebração na Geórgia. O romance entre Jennifer Lopez e Ben Affleck foi um fenômeno que marcou gerações, e o casamento deles representou a culminação de uma jornada cheia de altos e baixos. Depois de 2 décadas de terem estado comprometidos pela primeira vez, finalmente se casaram em Las Vegas, em uma cerimônia íntima que contrastava com a magnitude do relacionamento público deles. O casamento, realizado de forma discreta, simbolizava uma tentativa de viver seu amor fora do escrutínio da mídia que os havia perseguido desde o início do relacionamento. A cerimônia em Las Vegas foi o primeiro passo rumo a uma nova etapa na história deles. Diferente do primeiro compromisso nos anos 2000, dessa vez ambos pareciam valorizar a simplicidade e o significado pessoal em vez da espetacularidade. A decisão de se casar em um ambiente simples e privado foi um reflexo do desejo deles de priorizar o relacionamento acima das expectativas do público. No entanto, esse casamento discreto foi seguido por uma grande celebração na propriedade do Ben na Geórgia, onde o casal organizou uma festividade de 3 dias para seus amigos e familiares mais próximos.
Essa celebração incluiu um ensaio, uma cerimônia principal e um brunch após o casamento. Essa festa, embora privada, refletia a grandeza e o amor que ambos queriam compartilhar com seus entes queridos. O evento na Geórgia foi uma mistura de luxo e intimidade que capturou a essência do relacionamento deles, um equilíbrio entre a vida pública e o desejo de manter certos aspectos para si mesmos. A propriedade do bem, cercada pela natureza e longe das câmeras de imprensa, ofereceu o espaço ideal para que o casal celebrasse seu amor em um ambiente controlado e seguro. O casamento sinalizava compromisso, mas desafios surgiram. Ben e Jennifer enfrentavam uma dinâmica complicada em que os problemas de privacidade e as diferenças em relação à exposição pública começaram a gerar tensões. Ben, que preferia manter sua vida pessoal fora do foco da mídia, se sentiu sobrecarregado pela atenção que o relacionamento dele continuava recebendo, apesar das tentativas de reduzi-la. O contraste entre a cerimônia íntima em Las Vegas e a celebração na Geórgia exemplifica a complexidade do relacionamento deles, a dualidade entre. Por um lado, ambos desejavam viver seu amor com simplicidade, mas por outro, não conseguiam escapar do espetáculo que seus nomes geravam. Essa dualidade entre o desejo de privacidade e a realidade da vida pública deles foi um fator que complicou o casamento, revelando que, embora a cerimônia tenha sido um lindo ato de compromisso, não conseguiu amenizar os desafios que enfrentavam como casal. Número 8. Tatuagens promessas. No mundo das celebridades, os gestos de amor podem ser tão grandiosos quanto seus protagonistas, e para Jennifer Lopez e Ben Affleck, as tatuagens compartilhadas se tornaram um símbolo do compromisso deles. Essas tatuagens, feitas no primeiro dia dos namorados como casados, tinham o propósito de representar o amor deles e servir como um lembrete da promessa que ambos haviam feito de estarem juntos. No entanto, apesar da intenção de eternizar a união deles, esses símbolos não conseguiram evitar os problemas que eventualmente desgastaram o relacionamento. A tatuagem da Jennifer consistia em uma flecha e o símbolo do infinito, enquanto Ben optou por um design complementar que simbolizava seu amor eterno. Esses gestos, embora pessoais e significativos, também refletiam uma tentativa de solidificar um relacionamento que havia enfrentado obstáculos ao longo dos anos. No contexto do casamento deles, as tatuagens pareciam ser uma forma de tornar pública a promessa de permanecerem juntos, mesmo quando a atenção da mídia continuava pressionando o romance deles. Tatuagens simbolizam permanência e expectativas. Ambos levaram um lembrete do amor na pele, mas a realidade era complexa. Por serem permanentes, simbolizam amor duradouro. Nesse caso, embora ambos tenham se comprometido a levar um lembrete do amor deles na pele, a realidade do relacionamento era muito mais complexa. As tatuagens, sendo permanentes, simbolizam o amor duradouro. Mas na vida real, o compromisso precisa ser sustentado por ações e acordos, algo que foi difícil de alcançar no casamento deles. Para Jennifer, as tatuagens representavam um aspecto muito pessoal da história deles, uma tentativa de manter viva a paixão e o romantismo. Por sua parte, Ben, embora inicialmente tenha aceitado a ideia, também mostrou em outras ocasiões seu desconforto com a exposição pública do relacionamento deles. Essa ambivalência nas atitudes deles refletiu uma tensão constante entre o desejo de se comprometer e o medo de se expor demais. As tatuagens compartilhadas se tornaram um símbolo da esperança que ambos tinham no relacionamento, mas também um lembrete dos desafios que precisavam enfrentar juntos. À medida que o relacionamento começou a se desvestar, esses símbolos permaneceram, mesmo quando a realidade do casamento deles mudou. Esse contraste entre o que é permanente e o que é temporário no relacionamento convida a refletir sobre o poder dos símbolos e como eles podem ser uma expressão de amor, mas também um lembrete das promessas que nem sempre são cumpridas. Número 9. Família fusionada. Jennifer Lopez e Ben Affleck retomaram o relacionamento. Ambos tinham filhos de casamentos anteriores, e unir as famílias foi um desafio. Ambos tinham filhos, e a união das famílias desafiou a criar um ambiente saudável para todos. Jennifer e Ben incluíram seus filhos na vida do casal.
Jennifer, mãe de Max e Ben, pai de Violet, Serafina e Samuel, sabiam que o sucesso da relação não só dependia deles, mas de como os filhos se adaptariam. Desde o início, Jennifer e Ben incluíram os filhos em passeios e atividades. Desde o início, os filhos foram incluídos em passeios e atividades em família, mostrando uma unidade familiar e passando tempo juntos em atividades que pudessem aproveitar. Esses momentos públicos mostravam o casal como uma família unida, buscando construir um relacionamento que fosse aceito e compartilhado por todos os integrantes. No entanto, a dinâmica de uma família unida traz consigo desafios emocionais e logísticos que podem ser difíceis de superar. Para Jennifer, era importante que os filhos se sentissem confortáveis e respeitados nesse novo ambiente familiar. Sabia que seus gêmeos, fruto do relacionamento com Mark e Anthony, tinham suas próprias necessidades e que o processo de adaptação exigia tempo. Por outro lado, Ben, que sempre foi um pai presente, também queria que seus filhos se sentissem aceitos e valorizados nessa nova estrutura familiar. Ambos compartilhavam o desejo de que seus filhos pudessem conviver e estabelecer laços de maneira natural. No entanto, a realidade de uma família unida é complexa. Os filhos do Ben e da Jennifer tiveram que se adaptar não só ao relacionamento dos pais, mas também à atenção da mídia que vinha junto com isso. A exposição pública afetou o ambiente familiar. O casal tentava manter normalidade para os filhos, mas a pressão externa era um desafio. Os filhos enfrentaram suas vidas privadas expostas. Diferenças familiares e pressão da mídia complicaram a integração. Os filhos enfrentaram uma situação única, onde suas vidas privadas se tornaram públicas. Apesar dos esforços de Jennifer e Ben, a pressão da mídia complicou a integração. Momentos compartilhados e tentativas de criar uma família unida. Apesar dos esforços de Jennifer e Ben, as diferenças entre suas famílias e a pressão da mídia tornaram o processo de integração complicado. Os momentos compartilhados e as tentativas de criar uma família unida foram importantes. Mas a realidade mostrou que construir uma família unida requer tempo e paciência. Para ambos, essa tentativa trouxe lições valiosas sobre amor, compromisso e o equilíbrio entre a vida pessoal e pública. Número 10. Contradições e reconciliação. A segunda tentativa de Jennifer Lopez e Ben Affleck de construir um relacionamento duradouro foi tão apaixonada quanto complexa. Apesar do amor mútuo e do compromisso que mostraram ao se casarem, as contradições e as tensões entre suas personalidades começaram a ficar evidentes com o passar do tempo. Por um lado, Ben queria ter uma vida privada e proteger seu relacionamento dos olhos do público. Por outro lado, Jennifer estava mais acostumada a lidar com a fama e a viver sua vida de forma aberta, o que gerou um conflito constante entre eles. Essa dinâmica entre o privado e o público foi um tema recorrente no relacionamento deles. Ben tentou manter sua vida privada, mas seu casamento com Jennifer, uma estrela famosa, tornou isso difícil. No entanto, seu casamento com Jennifer, uma das estrelas mais reconhecidas do mundo, tornou esse desejo difícil de ser realizado. Cada evento e passeio virou manchete, o que colocou pressão adicional no relacionamento deles. Jennifer, embora respeitasse os desejos do Ben, também tinha sua própria maneira de lidar com a vida pessoal. Para ela, compartilhar aspectos do relacionamento expressava amor, gratidão e conexão com seguidores. Diferenças tensionaram. Essa diferença nas abordagens começou a tensionar o relacionamento, criando momentos de desconforto e distanciamento. As contradições entre suas personalidades e as expectativas sobre sua vida pública se tornaram um obstáculo que, no fim das contas, foi difícil demais de superar. O fim do relacionamento deles foi um lembrete das dificuldades que os casais enfrentam no mundo do espetáculo. Apesar do amor e do esforço que ambos colocaram no casamento, as diferenças em seus estilos de vida e a pressão constante da fama fizeram com que o romance desmoronasse. Ben e Jennifer, embora unidos pelo amor, se encontraram em uma situação onde seus desejos e necessidades começaram a colidir de maneira inevitável. Embora o relacionamento tenha terminado, o tempo que compartilharam deixou um impacto duradouro em ambos. Para Jennifer,
Foi uma lição sobre a importância de encontrar um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Para Ben, foi uma experiência que lhe permitiu refletir sobre seus próprios limites e desejos. O amor é complexo, mesmo para celebridades. Assim, o fim da história de amor deles deixou uma marca em ambos, lembrando-nos que mesmo no mundo das celebridades, o amor e a compatibilidade são tão complexos quanto em qualquer outro relacionamento.